A gente está na hora já, né, meus amores? Eu vou começar fazendo uma leitura. Deixa eu abrir aqui, olha, vou abrir o Vinha de Luz, tá bom? Então, Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Bem-vindos, boa noite, né? Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó, que é o nosso mentor. Nós estamos no Francisquinho, estendendo o Francisquinho aqui às nossas casas. Vamos abrir aqui. Bem-vindos aqueles que estão aqui, aqueles que vão assistir depois a gravação da nossa sessão de hoje. Lição 97. O verbo é criador. Olha que título, só esse título já é lindo, né? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Jesus, Mateus, capítulo 15, versículo 18. O ensinamento do mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. No íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor, que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem, com um poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se atribulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também a alegria semeada, por intermédio das palavras salutares e construtivas, cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica, em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade, em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói, por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e por isso mesmo contamina o homem. Graças a Deus. É muito lindo, né? É verdade. E eu lembrei aqui, né, de duas mensagens. Uma que diz o seguinte: quando a gente não tem nada de bom para falar, melhor não falar nada, né? Vale muito mais um pensamento, uma oração íntima para que a gente possa mudar aquele pensamento. E a outra mensagem é da outra Ana, né? Da Cora Coralina,
que diz que bondade também se aprende. Então, quando a gente fala coisas boas, a gente está exercitando também, está plasmando isso ao nosso redor. E daí já é um início para que a gente aprenda a bondade. E assim, queridos, nós vamos começando nosso encontro de hoje com essas vibrações, né? Com boas palavras, para que nós possamos vibrar também esse amor com a presença de Jesus, dos nossos amigos espirituais, de Pai Jacó, de toda a falange de Francisco de Paula e do Francisquinho. Nós damos por iniciado nossos trabalhos de hoje, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, pedindo que as nossas melhores vibrações irradiem, nos envolvam, que a nossa palestrante de hoje, que vai apresentar o estudo, seja muito iluminada e que nós tenhamos ouvidos de ouvir, que possamos aproveitar ao máximo esse encontro. Graças a Deus. Denise, você pode ler o Evangelho para nós, por favor? Sim. Boa noite, do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo: Amai os vossos inimigos. Capítulo 12. Item 15. O homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida de que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence. Esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável, que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto que o outro o faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem, por escusa, o arrebatamento da paixão, pois que entre o insulto e a reparação dispõe ele sempre de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com premeditado desígnio. Estuda e calcula tudo, para com mais segurança matar o seu adversário. É certo que também expõe a vida, e é isso o que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele, então, só vê um ato de coragem e pouco caso faz da vida. Vou parar por aqui. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e o querido Pai Jacó. Obrigada, querida. Não por acaso, né? O trecho fala também da questão da palavra, né? Às vezes a gente usa com polidez, mas ela não carrega os nossos sentimentos. Então, agora nós vamos passar a palavra para a Cristina Oliveto, que vai fazer nosso estudo de hoje. Boas vibrações, querida. Obrigada, Ana. Eu adoro fazer o estudo aqui no Francisquinho, né? Eu acho que foi a minha primeira escola, porque quando a Clemilda e o Fernando chamaram a gente para poder começar a fazer os estudos, e deu essa oportunidade e a gente não consegue de jeito nenhum sair. Eu fico chateada quando
eu não consigo pegar um estudo naquele mês, porque é muito legal, muito bom. É como se fosse assim, a nossa escola ali, voltando sempre à nossa escola de infância, é muito bom. Então, hoje nós vamos... Vocês estão vendo a apresentação? Então, tá. A gente vai falar sobre os trabalhadores da última hora. Deixa eu só colocar vocês aqui. Espera aí, rapidinho, aqui do lado. Pronto. Os trabalhadores da última hora, no Evangelho segundo o Espiritismo. Muito boa noite a todos. Esqueci até de cumprimentar todo mundo. Boa noite. E vamos lá. Vamos abordar 3 itens aí, do item 1 ao item 3. A parábola dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Depois vem a instrução dos espíritos, que nos trazem o tema "Os últimos serão os primeiros". E a gente vai começar já com a parábola, para a gente poder entender o que vai acontecer aqui nesse estudo. Começa a gente trazer um resumo da parábola. É uma parábola com várias interpretações. E essa parábola, o resumo dela, ela está em Mateus, no capítulo 20, versículos de 1 a 16. Vamos ver o que nos diz essa parábola. Ela começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um pai de família e, ao romper o dia, ele saiu para contratar os trabalhadores para a sua vinda. Aí ele combinou, vamos reparar que ele falou a um pai de família, não falou patrão. Combinou que eles teriam um denário, que é uma moeda romana da antiguidade, por jornada de trabalho. Então, o que significa? O trabalhador ele ia ficar o dia inteiro, ia ganhar aquela moeda lá combinada, moeda que eles iam receber por jornada de trabalho. Aí novos trabalhadores foram contratados na 3ª hora do dia, na 6ª e na 9ª, quer dizer, ao longo do dia, porque a contagem naquela época das horas não era assim como hoje, né? No relógio, era diferente. Então, tinha a primeira hora, que era de 6 às 7, segunda hora de 7 às 8, dessa forma. Então, eles foram contratados na 3ª hora do dia, na 6ª e na 9ª, que foram também enviados para vinho. Todos esses que foram contratados depois também foram enviados para o mesmo lugar. Na 11ª hora, que era quase no finalzinho da tarde, encontrou outros que estavam sem fazer nada, e esse pai de família lhe disse: "Por que permanecer aí todo dia sem trabalhar?" E eles responderam: "Foi porque ninguém nos chamou, ninguém nos assalariou. Então, a gente está aqui esperando que alguém convide a gente para o trabalho. Ah, ninguém chamou, a gente está aqui." Aí o pai de família disse: "Então, ide também vós para a vinha, para a minha vinha, que eu já estou contratando outros trabalhadores." Chegando à tardinha, esse senhor da vinha disse para o seu administrador: "Chamais os trabalhadores e pagai-lhes, começando pelos últimos, que chegaram por último, até os primeiros." Aqueles que vieram para a vinha apenas na 11ª hora, eles receberam uma moeda cada um. Os que foram assalariados primeiro julgaram que eles deveriam receber mais, né? Eles chegaram primeiro para o trabalho, trabalharam o dia inteiro, eles tinham que receber mais, né? Mas só receberam uma moeda cada um. E quando eles receberam, eles reclamavam contra o pai de família e disseram: "Poxa, os últimos trabalharam apenas 1 hora e pagaste tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e o calor." Como resposta, o pai de família lhe disse: "Amigo, eu não cometi injustiça convosco. Não combinamos receber-vos uma moeda só por vossa jornada? Toma o que é teu e vai. Quanto a mim, quero dar a este último tanto, quer dizer, ao último trabalhador, quanto dei para você. Não me é permitido fazer o que eu quero?" Aí ele termina falando assim: "O vosso olho é mau porque eu sou bom?" Quer dizer, o que ele quis dizer com isso? Você está com inveja porque eu paguei mais
para o último e não paguei para você? E aí termina essa parábola falando assim: assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e pouco os escolhidos. Bom, vamos começar a compreender mais ou menos essa questão. Antigamente, havia um costume que os trabalhadores eles ficavam numa praça, eles ficavam esperando que alguém contratasse ou para cortar cana, ou para colher café. Era também costume na Palestina que os homens se reunissem na praça da aldeia à espera de que contratassem para a colheita da uva. Isso era uma coisa muito comum. Por isso que eles paravam lá e ficavam esperando alguém que os convidasse para receber o salário. Então, essa parábola, no primeiro momento, ela parece difícil da gente interpretar, porque ela compara o reino dos céus, onde é tudo justo, porque ela começa falando assim, ó, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de manhã cedo. Então, quer dizer, ela compara o reino dos céus, onde tudo é uma coisa justa, com uma situação que aparentemente é injusta. Vamos combinar, se fôssemos nós, você chega no final do dia, trabalha e vai ganhar a mesma coisa que aquele que chegou e ficou lá o dia todo trabalhando, se matando? O que a gente ia pensar de imediato? Não, já ia querer arrumar confusão, né? Não, o que é isso? Não, para com isso, está errado, né? Então, automaticamente a gente ia reclamar, né? Então, ela aparentemente seria uma situação injusta, né? A mesma remuneração para jornadas de trabalho desiguais é uma questão de se pensar, né? Então, quando a primeira vez que eu li essa parábola, quando eu comecei a ler o Evangelho, eu passava ela direto, porque eu falei, não, tem alguma coisa errada aí no Evangelho e eu vou procurar saber depois, mais tarde, vou entender melhor, porque é complicado entender uma coisa dessa. Não seria, de fato, justo pagar o mesmo salário tanto os que trabalharam 12 horas como os que trabalharam 2/3, a metade, ou 1/3, ou apenas 1/10 da jornada, não é verdade? Não seria, de fato, uma coisa justa. Porém, ao analisar o simbolismo dessa parábola, a gente percebe que as coisas não são bem assim, tá? As coisas têm um outro fundo que a gente não imagina, né? Nós vamos analisar sobre um outro ângulo. Seria injusto, sim, se todos os trabalhadores eles tivessem a mesma capacidade e a mesma eficiência. Mas não é assim que a gente vê, não é assim que a gente se verifica. Existem operários aplicados, de boa vontade, que se devotam de corpo e alma às tarefas que lhes são confiadas, produzem mais e melhor, em menos tempo, né? Como há também aqueles que não têm amor ao trabalho. Olha, eu vou contar um caso que aconteceu comigo, né? Eu trabalhei 20 anos em banco. E a gente estava cansado de ver trabalhador assim, dessa forma, né? Uns tinham aquele amor no trabalho, chegava cedinho, aí trabalhava pra caramba, terminava suas tarefas e tudo. Agora, tem aqueles que ficavam fingindo que trabalhando apenas quando o chefe estava olhando, eles faziam de conta que estavam trabalhando. Quando não tinha ninguém olhando, eles ficavam conversando, batendo papo. Naquela época não tinha celular, mas pegava o telefone fixo, aí fazia de conta que estava conversando com o cliente, aí ia para o telefone. Então, tem isso que a gente não sabe o fundo das coisas, né? Então, tem aqueles que não têm amor ao trabalho, os que fingem que trabalham apenas quando são vigiados, e os que estão de olhos pregados no relógio, esperando, ansiosos que o dia passe para ir embora logo, para bater o ponto. Quem trabalhou assim o dia inteiro vai lembrar disso, né? Então, o que acontece é que a produção deles é muito menor do que aqueles que realmente trabalham de verdade e se interessam pelo trabalho. Então, se o mérito de cada obreiro seja aferido não pelas horas de serviço, mas pela produção, a remuneração igual é de inteira justiça. Se calcular pela produção de cada um, é
de inteira justiça. É de verdade, é a justiça mesmo que foi feita, não é? E o que é o reino do céu, que fala logo no início da parábola? Será que é um lugar onde aqueles que forem bons aqui na terra gozarão de paz, felicidade e repouso eterno? Tipo, eu vou passar, quando desencarnar, para o reino, para o céu, para um outro local, onde eu vou ser feliz para sempre, onde eu não vou precisar trabalhar, eu vou ficar descansando, né? Que é o que a gente costuma dizer, descanse em paz, não é isso que a gente fala? Então, a gente pode pensar nisso daí. Não é nada disso, nada disso. Segundo o próprio Cristo nos disse, não se trata de um espaço geográfico. O trabalho continua sempre, porque o progresso ele não para nunca. E só se progride como? Trabalhando. Então, não existe esse reino que a gente imagina, que a gente coloca na nossa cabeça, que não vai fazer nada em algum momento. É por isso que a gente sofre, porque a gente imagina coisas que não existem, que não serão, porque a gente aprende na doutrina, a gente estuda e a gente sabe que como a gente veio e está no mundo de provas e expiações, é para a gente trabalhar, para a gente progredir e aprender cada vez mais. E na pergunta 676 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que o trabalho se impõe ao homem. E os espíritos sabiamente respondem, por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, em relação à inteligência, tá? Isto é, ele não progrediria, ele estacionaria. Vamos retornar. O reino do céu, então, o que é? É o equilíbrio total, aquele doce equilíbrio que nós atingimos quando estamos verdadeiramente contentes, quando nós estamos felizes com nós mesmos, com a nossa vida, felizes com o nosso trabalho, amando os nossos irmãos e em paz com a nossa consciência. Quem não gosta de chegar à noite, dormir, deitar no travesseiro, sem estar devendo nada, sem ter feito mal a ninguém, sem ter gritado com ninguém, sem ter feito alguma coisa ruim, né? Então, isso aí que ele quer nos dizer aqui nessa parábola, né? Então, essa felicidade suprema, esse equilíbrio perfeito, é que é o reino do céu, o reino de Deus. Na verdade, o que acontece? Nós devemos construir este reino dentro de nós mesmos, e sempre o mestre nos diz isso, né? Nós temos que fazer isso. Nós não vamos pedir para outra pessoa fazer por nós. Nós temos que construir, quando se fala reino do céu, vamos pensar que nós podemos fazer isso. É uma ação que nós temos que fazer. Quer dizer, nós temos que mover a nossa vontade para poder fazer isso. A vontade, bem a Ana Mateus sabe, né? Que Leon Denis nos fala, que é a grande potência da alma. Tá? E continuando aqui, Jesus, ele não coloca, conforme eu falei no início, a figura de patrão na vinha, e sim de um pai. E isso nos aproxima mais de Deus. Esse pai, ele só combinou um valor com os trabalhadores na primeira hora. Lembra da parábola no início? Ele falou que ia dar uma moeda para aqueles que trabalhassem o dia todo. Os últimos e os demais, que foram convocados em diferentes momentos, eles aceitaram a oferta de trabalho sem nem perguntar quanto eles iam ganhar. Então, o que a gente pode tirar daí também? É importante trabalhar na vinha universal de Deus logo que a oportunidade apareça, sem perguntar o que se ganhará com isso. Qual é a meta? A meta deve ser fazer o bem pelo bem e não por cálculo, regateando com Deus e objetivando recompensa, né? Então, olha, vamos dar um exemplo. Eu vou trabalhar lá no Francisco de Paula, eu vou chegar de manhã, vou trabalhar em todas as sessões, só vou sair na última sessão da noite, porque com isso eu vou conseguir um reino do céu onde eu vou ficar depois, vou ganhar bônus quando eu chegar lá na espiritualidade.
e vou receber bastante, então eu vou já preparando o meu caminho para isso. É isso, gente, que a gente vai ter que fazer? Não, né? Então, a gente tem que fazer porque a gente tem vontade de fazer para poder ajudar, para poder trabalhar, para poder se melhorar. É isso que nós temos que pensar. Vamos transportar a parábola agora para o campo da espiritualidade. Então, aí a gente tem uma tabelinha aqui, ó, se der para vocês verem, examinarem. O pai de família é Deus, a vinha somos nós, a humanidade, e o trabalho, a aquisição das virtudes que devem enobrecer as nossas almas. Mas, para conquistar essas virtudes, o que acontece? Uns precisam de menos tempo, outros de mais, conforme eles cumpram bem ou mal os seus deveres. A Ana Mateus falou da virtude da bondade logo no início, né, na nossa lição inicial. Então, é uma das virtudes que nós temos que conquistar, que nós temos que trabalhar. Costuma-se considerar que os trabalhadores da última hora são os espíritas. A gente até costuma brincar, né? Ah, nós somos os trabalhadores da última hora. É preciso ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Porque esse pensamento de dizer que os espíritas são os trabalhadores da última hora pode ser perigoso no sentido de poder levar alguns praticantes da doutrina a se encherem de orgulho, né? E a se verem como os melhores que os demais das outras religiões, de outras, até aqueles que não têm religião, dos ateus, porque são espíritas. E nós sabemos que não é por aí. A pergunta é, vamos lá, será que todos os espíritas estão nesse patamar realmente de ser os trabalhadores da última hora? Façamos uma análise de nós mesmos, todos nós que estamos aqui hoje. Vamos pensar atualmente, hoje. Como estamos nos comportando diante desse universo, na situação que nós estamos agora, nesse momento? Não precisa nem a gente comentar o que a gente está passando. Todo mundo já recebeu um clique e já pensou. Como estamos nos comportando em relação a isso? Podemos melhorar? Podemos fazer melhor, pensar melhor, vibrar para o melhor? Bons espíritas, sois todos obreiros da última hora. Aí, relendo com atenção a mensagem de Constantino, quando ele fala as instruções dos espíritos, os últimos serão os primeiros. Relendo com atenção essa mensagem dele, percebe-se que ele diz: bons espíritas, sois todos obreiros da última hora. Bom, então, basta declarar-se espírita para ser obreiro da última hora? Não. É preciso o quê? Ser bom espírita. É necessário conquistar diariamente as boas virtudes, porque é uma prática diária. Se a gente não começar e se policiar para poder conquistar isso, a gente não vai conseguir, se a gente for sempre deixando para depois, né? Prestar atenção na lição da Aninha, quando ela leu no início, então, exatamente isso. E para conquistar as virtudes, o que a gente tem que ter também em mente, porque a gente quer exigir muito dos outros, que não são assim, que não são assado, é que uns precisam de menos tempo, outros de mais, conforme cada um cumpra bem ou mal os seus deveres. Uns conseguem alcançar rápido, né? Não tem problema nenhum, mas outros ainda precisam de mais tempo. E como a gente reconhece o bom espírito? A gente sabe, está cansado de ver essa resposta, né? Pelo esforço que faz em se melhorar. E nós temos que ter em mente que não é, a gente tem que se melhorar, nós, mas não é melhorar os outros, não, como nós costumamos fazer e falar.
né? Melhorar a nós mesmos através da nossa reforma. É nós que devemos fazer a mudança em nós mesmos, né? Não é falar que o fulano ainda... Ih, ele é uma pessoa muito esquisita, muito ruim, né? Ele tem que melhorar, está na doutrina há 30 anos, até hoje não melhorou ainda. E a gente tem o caso do médium Eurípides Barçanufo, que ele fundou no plano espiritual o Sanatório da Esperança para o atendimento de médios que, quando estavam encarnados, utilizaram equivocadamente o dom da mediunidade. E essa questão está no livro Tormentos da Obsessão, na página 29, o livro é de Manuel Filomeno de Miranda. Então, por quê? Isso é para mostrar que os espíritas também cometem erros, e os médios também. E a gente tem que se policiar muito quanto a isso. É preciso colocar-se em posição de entrega total à vontade de Deus, com boa vontade e disposição, senão o que se receberá será o salário da preguiça, que é a estagnação espiritual, é a paralisação. E a diversidade dos grupos de trabalhadores, ela indica a diferença do nível dos espíritos e das tarefas a desempenhar em cada estágio da sua evolução. Em função dessa diversidade, Deus convoca cada um a seu tempo para as tarefas adequadas ao momento, desde que haja disposição para o trabalho. Aí todos recebem o fruto do que faz, por mais modesto que seja. Isso significa que, vamos dar um exemplo na casa espírita, tanto aquele que ajuda na limpeza, quanto aquele que dá a palestra, que dá o estudo, eles têm o mesmo valor. Imagina você chegar numa casa espírita para dar um estudo, precisar ir no banheiro, e o banheiro está super imundo, super sujo, né? Então, e nós mesmos também podemos fazer, eu cansei de fazer isso. A gente trabalha em outros lugares também, e a gente faz esse trabalho quando precisa, já fizemos bastante. Isso não tem problema nenhum fazer isso. Tá? No próximo slide, o computador está lento. Mudei. Opa, volto. Vamos lá. Nós temos que estar sempre preparados para o momento da chamada, porque a gente vai sempre ser chamado. O trabalhador, quando ele está preparado, ele recebe o chamado. Quando o trabalhador está pronto, aí o serviço aparece. Isso que a gente pode falar. E aparece mesmo. Aí cabe você aceitar ou rejeitar o que lhe foi dado. Né? A gente tem o livre-arbítrio para isso. Obreiros do campo do Senhor. Os trabalhadores da primeira hora são os espíritos que contam com o maior número de encarnações. São aqueles que encarnaram várias vezes, mas que não souberam aproveitá-la. Então, o que aconteceu com esses? Eles perderam a oportunidade que lhes foi concedida, que lhes foi dada, para se regenerarem e progredirem. Então, não, vem e volta, mas não adianta, que não conseguem melhorar naquilo que erraram. E os trabalhadores contratados posteriormente, eles simbolizam os espíritos que foram gerados há menos tempo, conseguiram um progresso que outros tardaram a realizar. Então, essa parábola é interessante por causa disso, porque tem trabalhadores que... Tem gente que reencarna depois, né, e que consegue evoluir mais rápido. Né? Estes que foram contratados posteriormente fizeram o melhor uso do seu livre-arbítrio, caminhando em linha reta, sem se perderem por atalhos e desvios. Conseguiram, em apenas algumas existências, o progresso que outros tardaram a realizar. Assim se consegue compreender melhor porque os primeiros poderão ser os últimos e os últimos serem os primeiros a ganhar o reino dos céus. Deu para compreender, mais ou menos, a questão dessa parábola? É que, assim, no início ela parece bem complicada e depois a gente vai vendo. Né? E dentro da parábola também, a gente vai falar sobre a inveja. Né?
Deus não tem preferidos, nem privilegia nenhum dos seus filhos. Quando a parábola ela se refere à reclamação dos trabalhadores que se sentiram prejudicados por haverem trabalhado um tempo mais longo, Jesus nos chama a atenção para o sentimento perigoso da inveja, né? Porque eles receberam exatamente o que havia sido combinado. Não foram prejudicados, mas eles ficaram incomodados pelo fato daqueles de última hora receberem o mesmo pagamento, né? E quantas vezes nós nos podemos colocar nesse lugar quando a gente vê alguma coisa assim, não, fulano foi... eu cheguei depois na casa espírita, a pessoa já está lá trabalhando naquela sessão lá, e eu ainda estou aqui na recepção. Será que a gente não pensa nisso? Né? É complicado. Aí vem o Evangelho, no Evangelho no capítulo 20, no capítulo 5, no item 23, nesse mesmo capítulo, e vai falar sobre isso, sobre a inveja. Haverá maiores tormentos dos que os derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Então, eles combinaram uma coisa no início, tudo certinho, e se revoltaram depois quando viram que os outros iriam ganhar o mesmo e trabalhar menos. Então, é uma questão da inveja. Segundo o Evangelho, sobre o invejoso, ele nos diz, são aqueles que não têm algo e o que as outras pessoas possuem lhe causam insônias. A pessoa é tão invejosa que acaba nem dormindo direito porque o vizinho tem mais alguma coisa que ele não tem. Os sucessos dos seus rivais lhes causam vertigem, né? E esse sentimento a gente sabe que não é bom para nós, de jeito nenhum. E chegando aqui quase ao final, nós podemos falar sobre as diversas reencarnações. Ai, droga. Diversas reencarnações. Podemos finalizar esse estudo, então, agora, dizendo que merece o reino dos céus tanto aquele que precisa de inúmeras reencarnações para realizar a obra na vinda do Senhor, quanto aquele que se esforça mais em um número menor de reencarnações. E compreende, dá para compreender a necessidade de se ajustar às leis divinas. Todos receberemos o salário da felicidade espiritual para a qual fomos chamados, né? A gente não foi chamado para ficar só em sofrimento. Para o qual nós fomos chamados, fomos criados, porque nós somos destinados à angelitude. No final de tudo, depois de passar por tudo, um belo dia, nós seremos melhores. Mas cabe a cada um, individualmente, tomar consciência dessa destinação e apressar a chegada, a gente tem que apressar. Quanto mais rápido a gente puder caminhar, quanto a isso, melhor. Né? Não ficar nas primeiras pedras que a gente conta na caminhada, paralisar. Tomar consciência dessa destinação, apressar a chegada ao destino. Como? Sem preguiça, sem hesitar, vencendo vícios e cultivando virtudes. E agora, aqui no final, nós trouxemos aqui uma proposta aos trabalhadores. Vocês se consideram trabalhadores? Todos nós somos, né? Que estamos aqui nessa caminhada. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer? Olha a proposta. Empreguemos bem esta última hora ainda que nos resta, porque a gente não sabe quando vai ser o nosso tempo. Ninguém sabe. Então, vamos trabalhar todos os dias da melhor maneira possível, tentar conquistar as melhores virtudes que nós podemos conquistar. Temos que nos empolgar bastante para fazer isso, ter bom ânimo, como disse Jesus, e seguir em frente, com coragem e persistência, na direção de nosso Pai. Se não colocarmos obstáculos a essa marcha, um dia nós vamos concluí-la, seja quando for. Então, o que a gente deve fazer? Mãos à obra. Comecemos já. Podemos contar com vocês? Quer dizer,
podemos contar conosco, né? Porque eu também estou incluída nesses trabalhadores. Tá bom? Muito obrigada pela atenção, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e muita paz para todos. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Muito bom o estudo. É sempre bom, né? Nós assistimos outras visões, um outro olhar sobre as parábolas, a gente sempre cresce, né? Nós vamos crescendo e aí a parábola vai se ampliando para nós. Então, agora que nós já recebemos tanto, nós vamos nos unir aqui em pensamento e vamos pedir pelos nossos irmãos encarnados, vamos irradiar, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Vamos começar pedindo perdão àqueles que porventura magoamos, procurando perdoar a nós mesmos, porque ainda estamos no caminho e falhamos e falharemos ainda muitas vezes. E a partir daí nós vamos começar a vibrar, sentindo a presença de Jesus, dos bons amigos espirituais nos nossos lares, amparando aos nossos familiares, aqueles que estão junto conosco neste caminho, nessa encarnação, ampliando esses sentimentos, essas boas vibrações, essas vibrações de amor para os nossos vizinhos, para toda a nossa comunidade, buscando amparar todos aqueles que sofrem, que somos todos nós, que Jesus possa cuidar de cada um dos nossos irmãos, amparando em suas necessidades, fortalecendo o caminho de cada um deles, cuidando daqueles que se sentem sós, principalmente daqueles que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não reconhecem o amor de Deus, que ainda não entendem a fraternidade, cuidando de todo o nosso planeta, que todos possam perceber a luz que nos nutre, a cada um de nós em nosso interior, a presença de Deus e a nossa filiação divina. Graças a Deus. Agora eu vou pedir ao nosso irmão Antônio, por favor, que faça a prece pelos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado, te rogamos que nossos irmãozinhos que já estão na pátria espiritual sejam acolhidos, Pai, nas colônias espalhadas por todas as orbes, Pai. Principalmente aqueles nossos entes queridos que nos antecederam, aos nossos vizinhos também, que já se encontram na verdadeira vida, aqueles irmãozinhos que por algum motivo cometem o suicídio como uma forma de aliviar suas dores. Pedimos também, Pai, por todos esses nossos irmãozinhos envolvidos na guerra da Ucrânia e Rússia. Pedimos a todos por todos aqueles que estão desencarnando ou desencarnaram por diversos motivos, Pai, que eles sejam amparados e que sua luz, Senhor, possa tocar os coraçõezinhos e que eles possam seguir rumo à verdadeira vida que é a pátria espiritual, Pai. Te agradecemos e graça te rendemos, Senhor.
por muito que recebemos, por todo o apoio da falange de obreiros da casa de Francisco de Paula. Pai, amparai a todos, Senhor, que a sua luz se irradie por todo o canto do universo e que todos os irmãozinhos sofredores consigam encontrar consolo e alento, Senhor. Te agradecemos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, querido, graças a Deus. E agora eu vou pedir a nossa querida Leia, por favor, para fazer o agradecimento. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e ao nosso querido Pai Jacó, depois desse estudo, das leituras, das ambientações, agradecemos ao Pai essa oportunidade de compartilhar esses momentos onde nós estamos sempre aprendendo um pouco mais dessa doutrina. Que o nosso querido Mestre Jesus nos ampare, nos mostrando sempre o caminho da luz, e que possamos estar em sintonia com os seus ensinamentos. Ensinamentos que são simples, mas de grandiosa importância. Que tenhamos em mente a necessidade de fazer o bem, e estar em sintonia, auxiliando sempre aos nossos irmãos de caminhada, porque Jesus nos mostrou o caminho. Ele nos deu o exemplo. Agora basta seguirmos seus passos com muita fé em nossos corações. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e ao nosso querido Pai Jacó. Graças a Deus. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e agradecendo também ao nosso querido Pai Jacó, nós damos por encerrado nosso encontro de hoje, nosso estudo, pedindo só mais um tempinho para ler, para ler o boletim da nossa casa. Só um instantinho, queridos, que eu tenho que abrir aqui. Olha, a congregação precisa da sua ajuda. Estamos enfrentando tempos desafiadores, com muitas famílias em situação financeira difícil. Assim como muitas casas espíritas, a congregação está passando por dificuldades financeiras e precisa da sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do Lar de Francisco e aos nossos assistidos. Contribua de qualquer forma, quer seja com alimentos não perecíveis, quer seja com sua doação financeira. As sessões públicas aqui voltaram voltaram agora, esse mês de outubro, ao formato presencial. A sessão de terça-feira, às 17 horas, a de quarta-feira, às 20 horas, e a de sexta-feira, às 20 horas também. Todas retornaram na semana passada, no início do mês, logo, ao formato presencial. E o grupo de evangelização Eurípides Bassanufo retornou às atividades também. Já retornou às atividades desde julho, se eu não me engano. Então, a gente está divulgando aí que nas sessões de domingo, que são as sessões das 15h30, nós temos também paralela à evangelização, que atende as crianças dos 4 até os 11 anos. É só chegar, né, para a sessão que a gente tem lá a recepção dos evangelizadores. A Mocidade Espírita Francisco de Paula também retornou às atividades presenciais e funciona todo sábado às 17 horas, a partir dos 11 anos. Então, quem quiser participar, levar o jovem, é só chegar lá nesse horário, tá? Ela está funcionando no terceiro andar, no salão do terceiro andar. O passe infantil retornou no dia 18 de setembro, no mesmo horário da sessão de domingo, tá? Às 15h30.
junto com a evangelização infantil. Nos demais dias, o passe pode ser realizado na sessão pública, já que ele está aberto para as crianças, né? Então, pode levar em qualquer horário, mas especificamente no domingo. A biblioteca e a livraria reabriu no mês passado, funcionando às terças-feiras de 8h30 às 20 horas, quarta das 8 às 10 e de 16 às 20 horas, e quinta-feira de 14 às 17h30. Precisamos de voluntários para poder ampliar esse horário de atendimento. As preces e as vidências já foram reiniciadas. A prioridade ainda é daqueles que marcaram suas vidências a partir do dia 13 de março de 2020, quando a casa fechou, em razão da pandemia. Basta procurar a recepção e remarcar ou obter mais informações. Também os médiuns poderão marcar preces. Aqui tem a informação sobre o Dia das Crianças, né? Mas a boa notícia é que nós já estamos fechando, já conseguimos muita coisa, as festinhas das crianças vão acontecer agora, né? Uma esse fim de semana, outra no outro. E agora, junto com as cestas básicas, as crianças dos assistidos vão receber brinquedos também esse mês. Então, nós temos muito que agradecer, tá? A gente continua aceitando brinquedos em doação, sejam novos ou brinquedos bons, usados, porque nós vamos continuar com a campanha. Em breve a gente tem o Natal, né? O fim de ano já tá aí chegando. E aqui tem um pedido para que se tornem sócios da congregação, quem não for sócio ainda, que é também uma forma de contribuir para a manutenção da casa e para as nossas atividades, e participar também da administração da nossa casa. Ser sócio é também participar, né, dos grupos, tomar conhecimento do que está acontecendo, isso é muito importante. Os médiuns voluntários, tem um pedido aqui, né, de médiuns voluntários para fazer parte do atendimento ao médium enfermo. Os interessados devem procurar o Mário no contato 988-999931, que é um trabalho lindo também, que precisa muito de ajuda. O enxoval de bebês, o cadastramento das gestantes está sendo feito todas as terças-feiras, de entre 14 e 17 horas. É preciso que a gestante leve um documento de identidade, né, que é a carteira de identidade, o cartão do SUS. E também para esse trabalho, agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto ou macacão comprido. Entregas na congregação. A entrega pode ser feita em qualquer horário, só avisar que é para o enxoval de bebês. As cestas básicas para compor as nossas cestas, que nós entregamos mensalmente para as crianças das escolinhas e dos assistidos. As doações podem ser feitas de duas maneiras, através do depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação. Lembrando que o telefone de contato é o da congregação, o WhatsApp da congregação, que é 971339513, ou, se preferir, diretamente na congregação, com doação lá na tesouraria ou levando algum item. A gente tem aqui listado feijão, arroz, café e leite em pó, porque são os itens mais caros, mas qualquer item é bem-vindo. O Lar de Francisco, os nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional, clínico geral ou geriatra, fazer contato, né, com a congregação, quem tiver disponível. E precisamos também da doação de gás, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas tamanho G, G e XG, e de luvas de látex tamanho M e G, roupa íntima, feminina ou masculina, tamanho G e G, e esparadrapo micropóreo. As entregas podem ser feitas na congregação ou direto lá no Lar de Francisco, que fica na Rua Figueiras Lima, 99.
sendo no lar a entrega de 10 às 16 horas. Muito obrigada pela paciência, por ficarem ainda para ouvir boletins. Vamos nos despedindo agora, todo mundo abrindo o fone aí para dar tchau.